Nesta aula, eu vou mostrar como configurar o ambiente para trabalhar com a ASP.NET Core. No cenário atual, considerando a tecnologia para desenvolvimento web, a ferramenta ORM para acessar dados e o framework utilizado para desenvolvimento, nós temos duas opções para criar aplicações para a web. A primeira opção é a ASP.NET, usando o Entity Framework 6 e a plataforma Net Framework. Nesta opção, nós utilizamos a ASP.NET 4.6, o Entity Framework 6.3, o Net Framework 4.6 e podemos usar o Visual Studio 2013, 2015 ou 2017 para desenvolver aplicações Web Forms, MVC, Web API para Windows. Eu vou abrir o Visual Studio e vou mostrar essas opções. Eu estou com o Visual Studio 2017, a versão Community, que é a que nós vamos utilizar durante esse curso. Aqui eu estou na Start Page e vou clicar em Create New Project. Selecionando a linguagem C#, que vai ser a linguagem que vamos utilizar nesse curso, e a opção Web, nós temos duas opções. ASP.NET Core Web Application, que vai usar a ASP.NET Core, e a ASP.NET Web Application, que vai usar a ASP.NET. Aqui eu vou usar o Net Core e aqui eu vou usar o Net Framework. Nessa opção, note que eu tenho selecionado aqui o Net Framework 4.6. Se eu selecionar e clicar em OK, eu tenho essas opções de template de projetos. Web Forms, MVC, Web API, são as principais. Tá? Muito bem. Deixa eu cancelar aqui e retornar. A outra opção é utilizar a ASP.NET Core como tecnologia web, o Entity Framework Core como ferramenta ORM e usar o Net Core como framework de desenvolvimento. Neste caso, eu vou usar a ASP.NET Core 2.0, o Entity Framework Core 2.0, vou trabalhar com a plataforma NetCore 2.0, desenvolver para Windows, Linux e Mac, e eu posso utilizar as seguintes opções. Posso usar o Visual Studio 2015, não é muito recomendável devido aos ajustes que você vai ter que fazer. Posso usar o Visual Studio 2017, ou, se eu estiver trabalhando fora do Windows, posso não utilizar o Visual Studio. Nesse caso, eu vou ter que usar um editor de código, que é o Visual Studio Code, ou o Sublime, ou o Atom, fica a seu critério. E uma ferramenta de linha de comando, que pode ser o NetCree ou o Yeoman. Aí eu posso fazer também a integração com frameworks do lado do cliente, como o Angular, como o React. Tá? Então, nesta opção, eu vou voltar aqui no Visual Studio 2017, vou clicar em Create New Project e vou marcar Visual C# Web e agora eu vou selecionar ASP.NET Core e vou clicar em OK. Observe que as opções de templates que eu tenho são, eu estou usando o Net Core, ASP.NET Core 2.0, olha, eu tenho disponível as três versões, elas podem ser trabalhadas lado a lado, né? E aqui eu tenho as opções de criar um projeto vazio, uma Web API, um projeto que usa a Razor Pages, que eu vou falar durante o curso, um projeto MVC e um projeto Angular, ou um React e um React com Redux. Então essas opções são as que nós vamos utilizar durante o curso. Tá? Eu vou cancelar aqui e retornar. Então vai ser essa última abordagem que nós vamos mostrar nesse curso. Então vamos partir para saber como podemos trabalhar com a ASP.NET Core usando essas opções. Então a primeira opção é desenvolver no ambiente Windows com o Visual Studio. Nesta opção, basta você instalar o Visual Studio 2017 Community Update 15.3 e você terá todos os componentes necessários para o desenvolvimento do ASP.NET Core 2.0 com o Entity Framework Core 2.0 usando o Net Core 2.0. Tá? Durante a instalação do Visual Studio, é recomendável que você carregue as seguintes cargas de trabalho, ou workloads. Né? Eu estou supondo que você está usando o Windows 10. Tá? O Net Framework, o NetCore SDK, tá? o
o Netcore SDK para Docker, o Netcore 1.1 Runtime, o 2.0 Runtime e a ASP.NET. Então, retornando ao Visual Studio, você tem que estar atualizado. O seu Visual Studio tem que estar utilizando a versão 15.3.0 e a versão Community, que é uma versão gratuita, tá? Que você pode obter aqui no site da Microsoft. Você google aí Visual Studio Community Download, ele vai cair nessa página, tá? Então você tem a opção Community, ela é uma versão equivalente à versão Professional, é gratuita, totalmente gratuita. Assim como ASP.NET Core e como o Netcore também, são tudo open sources. Muito bem. Agora, a outra opção seria desenvolver para Linux, Mac e Windows. Nesse caso, nós vamos acessar o site da Microsoft.com Netcore e temos que instalar a Netcore SDK 2.0 no seu ambiente. Então vamos abrir aqui a página. Se você googar aí, Netcore SDK Download, ele vai cair nessa página. Aqui você vai instalar o Netcore para o seu ambiente. Pode ser para Windows, tá? Você vai seguir as instruções, dar um download, né, e fazer algumas inicializações. Aqui tem um editor que eu vou mostrar depois. Se você quiser para Mac, para Linux, também você vai selecionar a sua distribuição, tá? E vai seguir as instruções aqui dada nessa página e instalar o Netcore SDK. A mesma coisa para o Mac, tá? Você vai instalar o Netcore SDK e vai inicializar, instalar um editor. Para o Docker a mesma coisa. Então aqui você pode instalar o Netcore SDK para qualquer uma das plataformas que você desejar utilizar aqui. Após você instalar o Netcore SDK, você já vai ter acesso, pelo menos, à ferramenta de linha de comando NetCree. Mas você vai precisar de um editor. Nesse caso, nós podemos instalar um editor da Microsoft, que é o Visual Studio Code, que pode ser obtido nesse endereço. Se você não gostar do Visual Studio Code, ele é uma opção recomendada porque ele já é integrado, né, com o Netcore. Então o desenvolvimento com ele fica mais facilitado, mas você pode usar o Sublime, o Atom, o WebStorm, tá? Então eu vou mostrar a página de download do Visual Studio Code. Você seleciona a plataforma com a qual você quer trabalhar, ele é multiplataforma e ele também é gratuito. Você instala, tá? E é muito simples. Eu vou abrir aqui, só para você ver a carinha dele, ele tem essa cara aqui. E depois que você instalar, é recomendável que você instale 2 extensões no Visual Studio Code. Ele é um editor de códigos, ele é muito mais leve que o Visual Studio, tá? E você pode agregar extensões a ele, e tem 2 extensões para trabalhar com C#, que é a linguagem que nós temos aqui, são pré-requisitos. Então, eu vou voltar ao assunto, mas você vem aqui nessa opção de extensões, você tem essa extensão C# Stations, que você tem que instalar, e a C# para o Visual Studio Code. Essas 2 extensões são obrigatórias, tá? Muito bem. Então, isso seria o Visual Studio, o editor de código, né? Que você precisa trabalhar com código. A outra opção seria as ferramentas de scaffolding para criar os seus projetos usando um template. Essas ferramentas, elas permitem que você crie um projeto através da linha de comando. Tem 2 opções. Uma que é da própria Microsoft, que é a NetCree, tá? Que eu vou mostrar aqui, Você instalando o Netcore SDK, você já tem acesso a ela, tá? Ela é bem simples, fácil de usar, tem os comandos. O comando é você digitar .NET, aí os comandos new para criar um projeto, restore para restaurar, tá? Eu vou entrar em mais detalhes depois. Então essa seria uma opção. A outra opção, né, seria o Yeoman, que também é um gerador, né, de projetos através de templates, tá? Ele cria templates genéricos e você pode criar qualquer tipo de projeto usando esse Yeoman.
Então vamos ver onde você pode baixar o IOMA. Na verdade, para baixar o IOMA, nós temos que fazer uma instalação antes. Tá? Nós temos que instalar o Node.js para depois ter acesso ao NPM. Então, para instalar o Node.js, se você googlar aí Node.js no Google, vai cair na página do Node oficial. O Node.js, ele é um interpretador de código JavaScript que funciona do lado do servidor, tá? Então você baixa essa versão aqui, ó, que é a versão recomendada, tá? Aí você vai escolher o teu ambiente, se for Windows, se for outros downloads, Mac, Linux, ele também é multiplataforma, você instala para a tua plataforma. Quando você instalar o Node.js, você já vai ter acesso à ferramenta NPM, que é o gerenciador de pacotes do Node. Então, com a ferramenta com o Node instalado, você já pode usar o NPM para instalar o Node, que dá esse comando aqui, ó, npm install -g, significa que você vai instalar ele globalmente, IO é de idioma. Então eu vou abrir uma janela de comandos aqui no meu ambiente, você pode fazer o mesmo. Por exemplo, antes de dar o comando para instalar, você tem que verificar se você tem o Node instalado, tá? Então você digita Node -v, ele vai te falar a versão do Node. E o npm -v vai te falar a versão do npm. Tá? Ele retornando a versão, você já pode utilizar o npm. Então você dá o comando npm install -g, aí você dá IO. Ele vai instalar o IOMA no seu ambiente. Aí, depois que você instalar o IOMA, você tem que instalar os templates. Aí você digita npm install -g generator ASP.NET. Aí você está instalando os templates para a ASP.NET. Tá? Que o IOMA ele é usado para gerar projetos de todos quanto é tipo. Tá? Muito bem. Feito isso, você tem praticamente tudo pronto para desenvolver. Quer seja para Windows, quer seja para Linux, Mac ou Windows. Tá? Então, resumindo, se você for desenvolver para Windows com Visual Studio, basta instalar o Visual Studio 2017 com o update 15.3. Tá? Se você for desenvolver para Linux, para Mac e para Windows, sem o Visual Studio, você tem que instalar o Netcore SDK, instalar o Visual Studio Code e instalar as extensões para o C#. Depois, você vai ter acesso ao netcry, tá? Que é uma linha de comando. Então, o netcry, só para você ter uma ideia, ó, ele funciona assim. Eu vou abrir, ele é uma interface de linha de comando. Então, ó, eu vou digitar .NET. .NET é o comando o que executa os comandos da interface de linha de comando. Então, por exemplo, ó, .NET New, ele vai criar um novo template. Aqui eu tenho que informar qual é o tipo de template. Se você não sabe, você dá um Enter, ele já vai te listar, olha lá, ó, os templates que você tem disponível, tá vendo? Ó? Todos esses templates, eu vou falar disso depois. Então é assim que funciona. Aí para mim criar .NET New, vamos supor que eu quero criar um projeto MVC. Eu digito MVC. Ele vai criar o template do projeto para você, que nem o Visual Studio faz. Tá? E aí você tem o IOMA também. O IOMA também vai te gerar um template, nós vamos falar sobre isso depois. E aí você tem que instalar o Node, e através do Node você vai ter acesso ao NPM. Aí você digita npm install -g IO, ele vai instalar o IOMA. Depois vai instalar os templates, você digita npm install. Isso aqui é na janela de comandos, como eu mostrei aqui. Tá? Então é assim que você configura o seu ambiente, tanto para trabalhar com Windows com Visual Studio, como trabalhar com Linux, Mac e Windows sem o Visual Studio. Então, resumindo aqui, em qualquer dos ambientes, todas as ferramentas são gratuitas. Tá? Tanto o Visual Studio Community 2017, update 15.3, como o Visual Studio Code, como o IOMA, como o Node, tá? Como o netcry, e como o ASP.NET Core e o Netcore, que é a plataforma na qual nós vamos desenvolver. Então, preparando o seu ambiente, nós já estamos prontos para iniciar o desenvolvimento
e o nosso curso de ASP.NET Core 2.0. Até a próxima aula!